O Internacional repete a fraca atuação do jogo contra o Brasil de Pelotas e não consegue passar de um empatezinho com o São José. Se não perder o jogo, o Inter pode ter perdido o D'Alessandro para a estreia na Copa do Brasil. Acompanhe. A vantagem na tabela de classificação parece ter relaxado o Inter. O São José atacou desde os primeiros minutos e passou muito perto do gol. O Inter até reclamou de um pênalti em cima de Alex, mas a polêmica mesmo aconteceu no gol de Franciel para o São José. Os colorados queriam impedimento, que não existiu. Pode parecer estranho, mas o gol do São José não foi a maior preocupação dos colorados naquele momento. D'Alessandro sentiu uma lesão muscular, teve que ser substituído. E poucas situações deixam o Inter tão nervoso quanto esta. Abel Braga colocou João Afonso no lugar do camisa 10. Mesmo sem D'Alessandro, o Inter finalmente conseguiu atacar. Rafael Moura e Alex pararam no goleiro Luiz Carlos. O Inter se manteve no ataque no segundo tempo. Gilberto quase empatou e Júlio Santos quase ampliou para o Zequinha. Com o passar do tempo, o Inter ficou mais ofensivo. Alan Patrick tentou de bicicleta e em jogada de centroavantes saiu o gol. Wellington Paulista escorou para Rafael Moura, 1-1. A gente vem jogando, acho, com bom futebol, a gente encontrou dificuldades sim com o Brasil. A gente teve algumas dificuldades hoje também que eles conseguiram encaixar muito bem a marcação. Isso é futebol, cara, não tem, igual a gente fala, não tem ninguém bobo, tem jogadores de qualidade. E quando eles conseguem jogar o seu melhor nível e é bem treinado, como o São José hoje aqui, acaba dando essa dificuldade. E vemos o segundo tempo todo em cima, conseguimos o empate. Se você for analisar, né, produção, ou quantas vezes nós tivemos dentro da área deles, quantas faltas, quantos escanteios, merecendo até um resultado melhor. Mas não veio, paciência. Lutamos muito, muitas vezes com o coração, e valeu, não perdeu. Um objetivo já tinha sido alcançado, né? Um em busca do outro agora no próximo domingo. Eu não sei se é mais preocupante, não é o Ribeiro. O Ribeiro a gente já sabe que não é nem preocupante, é um caso, né? Está superado. Se é a atuação do Internacional dos últimos jogos ou esta lesão do D'Alessandro, que eu acredito a ele a permanência no time na Série A nesse ano 2014. Digo e repito, sem o D'Alessandro em 2013, o Internacional estaria hoje de olho no calendário da Série B. Não, é realmente muito preocupante. Eu acho que o mais grave não é nenhuma nem outra situação que tu acabou de citar. O mais grave é a convicção de Abel Braga de que a coisa está sendo feita da melhor maneira. O Internacional ontem, e não é ontem, o Internacional vem sendo um time vulnerável e burocrático. O Internacional joga numa concepção de um volante que nem primeiro volante que é o Williams. O São José ontem, neste primeiro tempo que nós estamos assistindo, especialmente pelo lado direito, fez uma festa, deu um totó no Internacional. Só que o lado direito defensivo do Inter era o problema final. O problema está na origem, o principal, que é a falta de marcação no meio-campo. O Williams dava cobertura pelo lado direito e o Alan Patrick, que não sabe marcar nem o filho dele brincando em casa, o Alan Patrick era o homem da marcação do meio-campo. O Alan Patrick foi bem, inclusive, no jogo ontem, mas não como marcador, coisa que ele não é e nunca vai ser. E o Abel Braga continua achando que o time está bem escalado. A concepção do Inter está equivocada. Tivesse o Inter ontem jogado no primeiro tempo contra o Cruzeiro de Belo Horizonte, teria tomado 6. E assim vai ser quando enfrentar algum time mais forte. Os times melhorzinhos que o Internacional está enfrentando no Campeonato Gaúcho estão dando um sufoco no Internacional, porque o Inter é vulnerável. Fora isso, e aí o problema é menor, mas também é importante, o Inter é burocrático, porque as suas ações de meio repetem as do ano passado, com pouca combinação e pouca penetração. Eu estou assustado com o Internacional. Para você ter uma ideia, ontem, quando o D'Alessandro saiu do time, eu até dizia na jornada na Band, tem que tirar um meia e botar mais um volante. Na hora, obviamente, eu pensava no Alex ou no Alan Patrick, jamais seria o D'Alessandro. Mas aí teve a lesão do D'Alessandro e acabou saindo um meia e o Internacional melhorou porque conseguiu, de alguma forma, reorganizar a marcação do meio-campo. O Abel concebeu errado esse time do Inter. Mas não te parece que o fato dele ter substituído o D'Alessandro pelo João Afonso, se não na teoria, nas entrevistas, pelo menos na prática, acaba confirmando de que ele viu que errou? Tomara, porque não é isso que ele disse. Não, mas ele não ia tirar o D'Alessandro, né? Não ia fazer essa Não, mas ele poderia ter botado outro meia, ou o Otávio. Aí nós vamos analisar o seu, tem que analisar o time que ele colocou em campo. Não, mas certamente ele não teria feito isso no primeiro tempo. Mas ele Talvez corrigiu. ele fosse fazer mais adiante. Ele corrigiu, não.
O destino fez com que ele corrigisse. Mas ele trocar meia por um volante me leva a crer de que ele aproveitou a oportunidade, pelo menos na prática. O Internacional hoje tem arrombos individuais, especialmente do seu craque, que é o D'Alessandro, e do Arangues, que começou muito bem a temporada. Aliás, jogou ontem no amistoso que a Alemanha ganhou. Ganhou do Chile por 1-0. É. Então, sem o D'Alessandro, que é uma possibilidade agora por diante, o Internacional corre sérios riscos, inclusive, e eu não estou brincando, de cair fora contra o Remo na Copa do Brasil. Nossa. Eu acho que é um certo exagero. Acho que o Internacional vai passar pelo Remo, mas... Eu não tenho essa convicção. Não, eu acho que o Baldasso tem razão quando ele disse que quando o Inter pegar adversários mais fortes, preocupa, né? Porque o Inter tá enfrentando apenas os adversários do Campeonato Gaúcho e jogar com apenas um volante, que já não é um primeiro volante, que é o caso Williams, deixa o sistema defensivo completamente aberto, né? E vulnerável, como diz o Baldasso. Quando é que é o segundo jogo contra o Remo, a gente sabe, Ribeiro? Que pode não ter, né? Uma semana depois. Hã? Uma semana depois. Então, 19. Então, é antes da inauguração do Beira-Rio. Mas tu tá dizendo que tem segundo jogo? É 16 de abril? Estamos informados, não é uma semana depois. 16 de abril. Mas eu nem tô contando com esse segundo jogo? O Inter fazendo 2-0 lá. Não sou eu, o presidente Luiz tem desinformado. Ontem ele disse na Jornal Bandes que era... O presidente Luiz não sabe a data do segundo jogo de Inter e Remo. Aqui também são tudo. Tá tudo dentro da normalidade. Me surpreenderia se ele acertasse a data, né? Se ele acertasse a data, eu até, tem uma coisa errada. Mas peraí, gente, peraí. Vocês estão falando do jogo de volta? Por que não tem jogo de volta? Porque em primeiro lugar não tem. Como não tem o jogo? O jogo tá marcado. Não, tanto tem que tá marcado, Chico. Sim, mas aí o regulamento tem uma cláusula que se o Internacional vencer por 2 ou mais gols de diferença... A lógica A lógica é o maior vencer o menor.